momento importante para a saúde do Amazonas. Solenidade marcou oficialmente o início das obras do novo Hospital Universitário Getúlio Vargas, esperadas há mais de 30 anos por professores, alunos e servidores da Universidade Federal do Estado. Um momento único. É uma obra esperada há mais de 30 anos por docentes, alunos e servidores. O novo Hospital Universitário Getúlio Vargas vai atender a sociedade com o que há de melhor. Essa obra é de vital importância para a Faculdade de Medicina, para a universidade, para a sociedade amazonense. Ela vem contribuir porque vai dobrar a capacidade de atendimento do hospital. Ele passa de 155 leitos para 300 leitos. Assim, o hospital funcionará com as 5 clínicas básicas, onde vai dar suporte não só para o ensino da graduação, mas principalmente para a formação do especialista em 22 diferentes áreas da medicina. Segundo a reitora da Universidade Federal do Amazonas, Márcia Perales, a obra representa um momento importantíssimo para a comunidade que fará uso das instalações. E a gente agora vai iniciar um sonho, tornar concreto um sonho de 30 anos de espera. Então eu acho que todas essas pessoas, todos nós, merecemos que o HUGV tenha essa nova estrutura para poder prestar um serviço cada vez melhor à comunidade. A inclusão social da pessoa com deficiência são medidas que fazem a diferença na sociedade. E a Comissão de Inclusão e Acessibilidade da Universidade Federal do Amazonas realizou um encontro de pessoas com deficiência para expor propostas a respeito de ações que precisam ser implantadas no Amazonas e no Brasil. A inclusão social da pessoa com deficiência são medidas que fazem a diferença na sociedade. A Universidade Federal do Amazonas está trabalhando com ações que precisam ser implantadas para que a inclusão universitária seja uma realidade no Amazonas e no Brasil. Nós estamos reunidos durante essa semana para nós discutirmos o que nós precisamos fazer para ampliar as nossas ações. Ações a gente já tem, coisas a gente já faz, mas nós precisamos fazer muito mais, porque se 15% das pessoas com deficiência na sociedade brasileira tem algum tipo de deficiência, por que nós não temos 15% dos nossos alunos com deficiência? Alguma coisa a mais precisa ser feita. A secretária de Estado das Pessoas com Deficiência, Vânia Sueli, declarou que a inclusão social é capaz de proporcionar para a sociedade uma autonomia na vida social. Cada vez mais, felizmente, o Brasil está se acordando para essa grande necessidade de incluir as pessoas com deficiência em todo o contexto da vida social. É tanto que hoje nós temos o Anderson aqui, este jovem, que está fazendo para nós a inclusão da pessoa surda que está em casa nos ouvindo. E cada vez mais as pessoas, os órgãos, todos precisam se envolver para que essa pessoa com deficiência faça parte, de fato, da nossa sociedade. A BR-316 é considerada uma das rodovias mais perigosas do país. O trecho que vai do quilômetro 0 ao quilômetro 10 e que está dentro de Belém se destaca a cada ano pelo elevado número de mortes. Uma iniciativa do poder público pretende intensificar a prevenção para diminuir os acidentes. Agentes estão prontos para atuar. Neste final de semana, milhares estavam espalhados pelas rodovias federais de 6 estados do Brasil no lançamento da campanha Rodovida. Os dados da Polícia Rodoviária Federal apontam para um elevado número de acidentes, de mortos e feridos em todo o país, E nós temos um desafio imposto pela ONU de diminuir em 50% até 2020 desses dados. No Pará, o lançamento aconteceu na barreira da Polícia Rodoviária Federal, em Benevídeos, na região metropolitana de Belém. Em todo o país, são 70 mil quilômetros de rodovias federais. O trecho do quilômetro 0 ao 10 da BR-316 até agosto deste ano era considerado o mais perigoso do Brasil. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é que este ano reduzem pelo menos 30%
de acidentes neste trecho da BR-316. Em relação a 2011, por exemplo, em dezembro foram registrados 190 acidentes com 28 vítimas fatais do quilômetro 0 ao quilômetro 10 da BR-316, enquanto que neste ano, em dezembro até hoje, foram registrados apenas 90 acidentes. Os agentes identificaram os pontos mais críticos e atuaram. O mesmo será feito durante a campanha. A fiscalização ela vai se dar mais precisamente do quilômetro 0 ao 10 da BR-316. Ele é um trecho crítico de acidentes, não só aqui no estado, mas no país. Há cerca de 6 anos ele era considerado o trecho mais crítico de acidentes no país e hoje já não se encontra nesse lugar, já está em segundo lugar e, se Deus quiser, já vai passar para terceiro e assim sucessivamente. Além da fiscalização, os motoristas recebem ações educativas nos pontos da campanha. Tribunal de Contas do Estado do Amazonas multa mais de 60 prefeituras e câmaras municipais por atraso no envio de documentos fiscais. O repórter Aldrin Pontes, da Rádio Amazonas FM, tem as informações. Bom dia, Aldrin. Bom dia, Jaíse, bom dia a todos do Amazonsat. As prefeituras e câmaras municipais foram multadas pelo não encaminhamento do relatório de gestão fiscal e do relatório resumido de execução orçamentária. Também foram aplicadas multas para os órgãos que enviaram os documentos fora do prazo. A infração viola a Lei Federal número 101/2000 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obrigam os gestores públicos a prestarem contas ao TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Seguindo o voto do presidente Érico Desterro, relator do processo, os conselheiros decidiram ainda enviar cópia integral dos autos ao Ministério Público do Amazonas, requerendo a instauração de ação penal para apuração da responsabilidade dos respectivos prefeitos e vereadores. As multas foram aplicadas em 30% sobre o subsídio anual, 20% pelo envio intempestivo do relatório de gestão fiscal e mais 20% por envio intempestivo, ou seja, fora do prazo, do relatório de execução orçamentária. De acordo com o relatório do TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, apenas as prefeituras de Itacoatiara, Manaquiri, Manaus e Silves enviaram o relatório de gestão fiscal dentro do prazo estabelecido. 48 prefeituras entregaram os documentos fora do prazo e 10 estão inadimplentes, que são elas: Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Codajás, Jutaí, Lábrea, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tefé e Urucurituba. Da redação da Rádio Amazonas, Aldrin Pontes, para o Amazonsat. Volto com você, Jaíse. Turismo, mobilidade urbana e até a segurança das crianças vão ter a tecnologia como aliada na Copa do Mundo de 2014 em Manaus. A novidade é fruto de uma parceria firmada entre o governo do Amazonas e uma instituição de tecnologia. Confira em mais uma reportagem da série Expresso 2014. Em meio a tantos desafios propostos a Manaus para receber o maior evento esportivo do mundo, está a questão do transporte público. Se para quem mora na cidade já é difícil saber o horário e o trajeto dos ônibus, imagina quem vem de outro estado ou ainda de outro país. Uma proposta para tentar resolver esse problema foi um dos projetos assinados pelo governo do Amazonas. A parceria com uma instituição privada de ensino resultou na aprovação de 3 dos 16 projetos apresentados de inovação e melhoria na cidade até a Copa do Mundo de 2014. Eu espero que esse exemplo seja seguido pelas outras grandes, porque a cidade de Manaus é uma cidade de todos nós. Temos aí o desafio da segurança pública, quem sabe não viriam bons aplicativos nesse sentido. Temos o desafio da educação, quem sabe se não vem por aí. Além do aplicativo para monitorar em tempo real o transporte público, foram aprovados também os projetos Turista e Postal Card, onde o visitante poderá fazer uma montagem da sua foto com um lugar turístico, e o localizador de criança, onde um dispositivo trará informações de localização para os pais. O mais importante nesse projeto é o modelo de parceria, que nós estamos desenvolvendo com o governo do estado, com a unidade de Copa, o Instituto Nokia e a Nokia, para trazer
para o estado do Amazonas projetos que sejam importantes não apenas para a Copa, mas importantes para a continuidade dessa cidade que é tão importante para todos nós. Os aplicativos são fruto do projeto criado pela instituição com o nome Desafio, Inovação e NDT para a Copa. O que Manaus tem a oferecer ao mundo? Por meio dele, os colaboradores têm a missão de desenvolver ideias que auxiliem o turista quanto ao cotidiano da cidade, como mobilidade urbana, turismo, transporte coletivo, aeroporto, táxi e segurança, deixando assim mais um legado para a Copa do Mundo. Nós começamos a construir isso já 4 meses atrás. Foi uma oportunidade muito grande que nós tivemos desse encontro com o Instituto Nokia, porque é um instituto que tem trabalhado muito com tecnologia, é uma tecnologia desenvolvida em Manaus, e para nós foi uma oportunidade muito grande de podermos desenvolver essa parceria no intuito de focarmos, mais uma vez, o desafio da Copa, mas com o intuito e o objetivo principal de trazermos benefícios para a cidade. Os projetos aprovados podem parecer simples, mas vão de encontro às dificuldades que o turista se depara ao visitar um lugar pela primeira vez. Como eu, que venho de outros estados, a primeira coisa que a gente precisa fazer na cidade é se locomover para estar conseguindo ir no supermercado, conseguir fazer os nossos afazeres do dia a dia. A gente precisa se locomover e eu senti muita dificuldade nessa parte, tanto em conseguir informação quanto as linhas de ônibus existentes, quanto conseguir saber o trajeto que elas efetuavam. Por isso, ele e mais 2 colegas desenvolveram um aplicativo que informa em tempo real a rota, a posição atual e a estimativa de chegada do ônibus. Outro aplicativo é o de localização de crianças perdidas para ajudar os pais a encontrar o filho utilizando uma pulseira rastreadora. E o terceiro é o Turista e-Postal Card. A gente pensou na necessidade costumeira que um turista tem de chegar numa cidade e tirar fotos dos cartões postais, né, para guardar como uma lembrança. Então, pode ser que ele não teve tempo de visitar algum ponto turístico, mas aí esse ponto turístico vai estar lá nesse aplicativo, a foto, né, e ele consegue fazer a montagem com a foto dele e guarda essa lembrança. Então, mesmo não estando lá, ele conseguiu ter uma lembrança dessa experiência e consegue disponibilizar, compartilhar com os amigos. O governo do Amazonas, por meio da UGP Copa, está aberto para receber novos projetos de qualquer instituição que possa colaborar com a organização da cidade, não só durante a Copa, mas de forma permanente. E daqui a pouco tem Esporte Amazônia. E um dos assuntos de hoje é sobre a escolinha do Santos Futebol Clube em Manaus, que realiza a última atividade do ano e já faz campanha para representar o Amazonas em torneio que acontece fora do estado. Você não pode perder. O Esporte Amazônia começa às 10h30 da manhã. Em instante, músicos e atores se preparam para a grande noite de Natal no Largo São Sebastião. 8h28. Nós voltamos já.